Quando a gente pensa em esporte, pensamos em uma ferramenta de inclusão social transformadora. Seja o esporte de alto nível, que pode salvar a vida das pessoas sem perspectivas, seja o esporte amador, sempre atuando para a melhora de índices de saúde física e mental. Mas não é para todo mundo que o esporte é acolhedor. A inclusão de atletas trans enfrenta desafios que vão além das quadras, campos e piscinas. Sob a conveniente tutela da ciência, ou mesmo passando por cima dela, o debate da inclusão de pessoas trans tem sido usado por grupos da extrema-direita mundial para validar narrativas excludentes, criando nas atletas trans um inimigo a ser combatido com todas as armas mais baixas disponíveis. O Brasil, claro, está presente nesse debate. A jogadora de vôlei Tiffany Abreu, há alguns anos, iniciou essa contenda em um contexto de ascensão da extrema-direita e da figura de Jair Bolsonaro. A mazela é tamanha que mesmo mulheres cis, fora do padrão, ou atletas intersexo, sofrem da transfobia, pauta primordial dos fascistas sob o manto de uma falaciosa ideologia de gênero. Quais os limites da ciência nesse assunto? Como a extrema-direita utiliza das atletas trans para atacar os direitos das pessoas transgênero? Como a esquerda está se mobilizando para garantir a inclusão de pessoas trans no esporte? Para ajudar a gente a responder essas e outras questões sobre o tema, o Lado B Revista recebe Dani Nunes, atleta trans amadora, suplente de vereador no Rio e mestrando em Relações Étnico-Raciais do Cefet. Dani, demorou bastante, eu sei, peço perdão, porque eu já queria falar com você muito antes. Para quem não sabe, a Dani é minha amiga, a gente estudou junto lá no NPC, já queria bater esse papo com ela, porque eu acho que é um assunto primordial. E obrigado por ter aceitado esse convite, a gente ter conseguido aí ajeitar a agenda, bem-vinda. Ah, Caio, eu agradeço. Confesso que eu não ia vir. Ia fazer um doce. Eu ia fazer um doce, gente, ó, confidências. Mas eu confesso que ao longo da minha vida, né, eu recebi poucos convites. E dizer não é algo muito doído e doloroso pra mim. Então, por isso que eu fiz questão de vir aqui, de não guardar mágoas, né? Porque por sem mais ciúmes. que eu... Não, sem ciúmes. Gente, trouxe todo mundo, menos eu. Olha isso. Tá, chegou a tua hora. Mas chegou antes tarde do que nunca. E dessa vez, se a gente vai trazer o Grammy, o Emmy, qualquer coisa que tiver valendo para podcast, a gente vai trazer internacional. E é isso, obrigado. Obrigado mesmo. Antes da gente entrar no assunto de hoje, a gente vai convidar todos e todas que estão nos vendo e que não estão inscritos no canal a se inscrever. É muito importante que você se inscreva, é muito importante deixar seu like aqui também no vídeo, ativar as notificações e a gente quer te ouvir. Deixa seu feedback. Você pode dizer o que está achando desse programa. Esse programa é recente, tem algumas semanas só. O que a gente pode melhorar, sugerir pautas, convidados, enfim, a gente conta com vocês para deixar esse Lado B Revista ainda melhor e aí com ainda mais acesso para vocês, porque é fundamental. Dani, vamos ao que interessa. Eu queria que você me explicasse como é que está o debate atual, internacionalmente, né? Em termos de federações, países, quanto à questão científica. E aí, acho que é importante a gente deixar claro, né? Um parênteses fundamental antes de entrar nesse assunto, que a ciência parece, às vezes, mas ela não é neutra, né? Historicamente, a extrema-direita, quando convém, tenta usar essa carta e clama pela biologia, sim, né? Para impor suas pautas. Esquece até da Bíblia e sim, fala da biologia. A ciência, portanto, não é um ponto eliminatório aqui, né? Ela não fecha a questão, ela é só mais um elemento para colocar, sim, no debate. Então, eu queria que você começasse explicando pra gente como as organizações do esporte têm debatido nesse sentido a presença de pessoas trans, sim, nas modalidades, enfim, se permitem, se não permitem, tem as questões dos testes, quais federações e quais esportes estão mais avançados. Vamos dar um debate amplo para nossa audiência nesse primeiro tema. Sim, primeiro cabe ressaltar aqui que eu não sou uma profissional de educação física, né? E quando eu começo a pautar este assunto, eu estava assessora parlamentar de uma deputada federal. E aí eu consigo descobrir que esse tema surgiu na Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. E aí, né, por eu ter sido atleta antes da transição e depois ter voltado
a jogar, eu vi no meu corpo uma diferença substancial de quando eu era atleta para depois da transição. Então, aí eu posso estar te afirmando que eu sou o objeto da pesquisa, né? E em relação à ciência, e aí cabe ressaltar também que eu, na minha adolescência, por eu ser uma elfa do deserto, né? Uma lebre alada, uma sereia da mata. A minha única forma de socializar foi por meio do esporte, né? Onde eu praticava handball e eu comecei por volta dos 11, 12 anos. E ali eu consegui ser alguém na sociedade. E conforme o tempo foi passando, eu descobria o porquê que eu não era convidada para fazer trabalho na casa das minhas amigas, para dormir na casa delas, por conta da LGBTfobia, né? Então, isso, conforme eu fui avançando nos meus estudos, eu fui percebendo que o esporte me salvou, né? Inclusive o meu técnico no ensino médio, ele, quando viu as pessoas, porque a gente treinava junto, né? Meninos com as meninas, é, na época de testes, porque tinham um ou dois, não me lembro se eram até 3 testes. E aí ele queria selecionar quem ia fazer parte do time. E ele via as pessoas caçoando de mim, fazendo todo aquele alvoroço, né? Aquele bullying contra a minha pessoa. E na semana seguinte, né, que daria o resultado, eu chego no horário e tava todo mundo lá. E eu vejo ele ao longe da quadra, assim, dando esporro em todo mundo. Só que eu não entendo. No dia seguinte ele vai e me chama, me tira da sala e eu falo assim, isso no ensino médio, eu estudei numa escola técnica particular, né, lá na ETERJ, e o nome dele é Silvio, né, infelizmente ele não tá mais presente aqui, e era um homem branco da educação física de meia idade, e ele chegou e falou o seguinte, que as pessoas de lá que quisessem fazer parte do time teriam que me aceitar, porque a única vaga garantida que tinha era a minha. Eles teriam que me aceitar, me respeitar e tudo mais. Então, eu gosto de trazer esses elementos porque naquela época, 2003, né, um homem com esse perfil, né, de predador da sociedade, ter essa atitude fez muita diferença na minha vida, inclusive para eu poder estar aqui falando sobre esse assunto, né, que eu não abordo numa parte mais técnica, né, utilizando as ciências biológicas, né, da saúde, e sim a ciência política, porque eu fui vendo ao longo das 2 audiências públicas que tiveram e lendo as proposições de leis, né, os projetos de leis, que não se tratava sobre ciência. Era transfobia, era terraplanismo, era tudo isso que eles descontavam em cima de pessoas, né, em vulnerabilidade para se crescerem e aumentarem a sua horda, né, de seguidores que pensam exatamente como eles. Então eu descobri que não se tratava sobre ciência, né? Porque até então os estudos do COI, né, não surgiram num bar, numa conversa de amigos aqui, como a gente está tendo. Foram mais de 10 anos estudando, né, vendo os prós e os contras, e lembrando que esses estudos de gênero, né, são bem antigos. Mulheres cisgêneras eram condicionadas a exames vexatórios, onde ficavam nuas, onde tinham que abrir as pernas, ficarem de quatro, para uma banca de médico. Isso não surgiu agora, isso vem de muito antes. Então, por isso que eu afirmo que não se trata sobre ciência. Sim. Se trata do momento atual que a gente está vivendo, da conjuntura política, da ultradireita em ascensão, né?
onde eles acreditam que a Terra é plana, né? Onde eles não têm propostas para a diminuição da desigualdade na sociedade. E a gente viu recentemente nas eleições que a pessoa mais bem votada de São Paulo tinha como pautas, né, a proibição de banheiro para as pessoas trans, né? Ou seja, a preocupação dele não era erradicar a fome, né, colocar mais hortas, né, ou melhorar a educação. Não. A preocupação dele era saber se as trans iriam fazer o número 1 ou o número 2 ou outras coisas. Isso demonstra muito sobre essa questão trans no esporte, porque eu fui vendo que, embora a casa, né, a Câmara dos Deputados aqui tenha pessoas técnicas que estudem e falem, afirmavam que não era da alçada deles legislar sobre isso, porque a Constituição, no seu artigo 217, fala sobre a autonomia das entidades esportivas, né? A Lei Pelé, né, que agora foi reformulada pela Lei Geral do Esporte, garantindo às entidades esportivas fazerem as suas regras, as suas normativas e tudo mais. Mesmo assim, eles quiseram comprar essa briga. E o resultado das federações, das confederações lá fora se dá muito ao atual momento político, porque, como você falou, nada é neutro. É bom lembrar, né, a ciência, já em nome da ciência, né, por exemplo, pessoas negras eram consideradas inferiores. A ciência atestava isso, né? Ou seja, a ciência, ela é um campo em disputa, né? Você vai para um lado, vai para o outro, e ela não encerra, né? Como a gente falou lá no começo, ela não encerra esse debate, ela é apenas um elemento, inclusive utilizado pela extrema-direita nesse caso, porque convém. Dani, você já começou a falar sobre a extrema-direita aqui no Brasil e eu quero entrar nesse assunto agora. O debate começa a esquentar aqui com a Tiffany, né? Tiffany Abreu, jogadora de vôlei, considerada a primeira atleta trans a se profissionalizar pelo Bauru em 2017. Ou seja, a gente está falando de um contexto muito marcante, né? Político, social, que é o pós-golpe em Dilma e já ali na ascensão da extrema-direita e do Jair Bolsonaro. E, portanto, a gente está falando de um momento onde o ataque às pessoas trans é ainda mais feroz do que antes aos direitos mais básicos das pessoas trans, quanto mais nas atletas. E aí eu queria que você falasse, você participou desse debate nas instâncias de parlamento, institucionais, mas também nas redes, né? Como é que se dá, como é que se formou essa rede da extrema-direita no Brasil, atacando as pessoas trans a partir da presença de atletas trans no esporte? Sim, quero falar, né, primeiro que resgatar que a ciência, ela, por conta do iluminismo, né, de René Descartes, fala, né, penso, logo existo. É um lugar onde uma pessoa olha a outra e tira suas próprias conclusões, né? A gente não está negando a ciência, a importância que ela teve durante a pandemia e tudo mais. Mas ela tem um perfil. Ela é um perfil do homem branco, cisgênero, heterossexual e que possivelmente não conheceu as desigualdades sociais e que não sabe o que é ser uma pessoa trans, o que é ser uma pessoa negra, cisgênera. E aí, hoje no meu curso de Relações Étnico-Raciais, eu penso, né, que por meio também das aulas, a gente vai precisar fazer um outro tipo de conhecimento, de descoberta de conhecimento, né? Quem sempre foi estudado precisa começar a estudar e criar suas próprias narrativas. Então é por isso que a gente precisa separar onde a ciência nos trouxe, mas para onde também a ciência irá nos levar.
A gente tá falando sobre coisas muito ruins. Como, por exemplo, pessoas não se vacinarem porque iriam virar jacarés. Pois é. E esse momento que a gente vive da conjuntura política, né? E aí eu venho pesquisando sobre temas da pós-verdade, né? Que as pessoas, elas não, em grande parte, elas não verificam as fontes daquilo que elas recebem. Então, por isso que acaba acreditando que o pulmão da Tiffany é maior do que, sabe? Então, sem tirar um raio-x. O pulmão da Tiffany vai ser maior do que uma pessoa de 1,50 m. Ela tem 1,90 m, né? Então, inclusive esses discursos negacionistas, esses discursos onde as pessoas vão pelo caminho mais fácil, é reproduzido porque quem estudou educação física. Sim. Mas eles estudaram corpos cisgêneros. O máximo que eles fazem ali é estudar um pouquinho os anabolizantes que eles podem estar indicando. Ó, eu não estou generalizando, né? Mas muitos fazem, né, indicação de substâncias impróprias para o corpo, justamente para obter vantagens, né? Então, o cenário político do Brasil, e o Brasil tem as especificidades, né? Como o racismo à brasileira, Sim. né? Que as próprias vítimas do racismo, né, não conseguem compreender que são vítimas, porque acreditam que racismo é só ser chamado de macaco. E aí a gente vê, né, recentemente, aquela influência sob o nome de achocolatado, Nossa. né? A gente vê isso. É. Né, ela reproduzindo toda a opressão que ela sofreu antes de ascender nas outras pessoas. Né? Deixou de ganhar o Pink Money e agora tá ganhando a Bala Money. Né? Porque o que vende hoje são esses discursos de ódio. E a política, ela tá enraizada, institucional, ela tá enraizada com esses discursos. E nós vimos nas eleições municipais a ascensão da extrema-direita e da direita justamente por conta desses discursos. Sim. Né? Eles são estruturados para isso, né? Sim, e porque a preocupação deles é se mulheres cisgêneras vão ser atacadas por mulheres trans dentro do banheiro. Onde é o maior índice de feminicídio? Quem comete? Os abusos infantis, os estupros. Quem comete? Então, o verdadeiro perigo, ele tá dentro da casa das pessoas. Mas, como se tem uma cortina de fumaça e como é vendável ter o discurso do bem contra o mal, e quem tá na roda hoje são as pessoas trans, que a gente não vê servindo um cafezinho num balcão de uma padaria. E quando a gente vê a Tiffany ascendendo, saindo da marginalização da prostituição, né, conseguindo sobreviver, né, ter o seu salário, o seu trabalho digno com o esporte, outros discursos vão surgindo. Ah, mas está tirando o lugar de uma mulher cisgênera. Como se tivessem milhares e dezenas de mulheres trans que puderam burlar o estigma, a convenção social de que a prostituição tem que ser o meio da subsistência, da sobrevivência, recebe esses hates. E aí vão surgindo, né, outros cenários, como o pânico moral,
que eu falei anteriormente, né? Das pessoas estarem mais preocupadas com espantalhos, né? Com ataques de mulheres trans que a gente não vê no noticiário todos os dias, atacando senhoras, mulheres, crianças indefesas dentro do banheiro. Mas quase todos os dias a gente vê um caso de feminicídio no jornal, a gente vê um caso de abuso, de estupro, que não são cometidos por essas pessoas. Mas a maior preocupação não é saber se 100 milhões de pessoas estão sem saneamento básico, estão sem água, estão com esgoto dentro da própria casa. Isso não importa. O que importa é se a mulher trans vai fazer o número 1 ou o número 2. E a coisa é tão estruturada e convém a tal ponto, é tão baixa e é tão estruturada e politicamente tem se tornado tão viável, né? Que a gente viu, por exemplo, uma jogadora de alto nível, mulher cis, atacando a Tiffany, né? Sim. Sob o pretexto da biologia, da Sim. ciência, e ela caiu no doping, né? De uma forma... Sim. Ou seja, né? Você vê como a ciência é utilizada, de fato, ao bel prazer dela, né? E assim, porque leva vantagem, porque biologicamente é diferente, mas ela lá, biologicamente, se transformando numa pessoa mais forte. Também isso achei bastante sintomático, né? Por causa da Tandara, a gente tá falando da Tandara, né? Muito sintomático, porque assim, é muita cara de pau, né? A pessoa se dopar. Enfim, entre outras coisas, que tem outras coisas dela aí que também foram meio estranhas aí do clube dela e tal. Sim. E ela achar que ela moralmente tá acima de uma pessoa trans só porque ela é uma mulher cis. Sim, e ela saiu candidata, né? Sim. A vereadora pelo partido do Bolsonaro, né? E ela teve menos votos que o Marquito, Pelo menos isso. né? E Nem aí, tudo é derrota. pois é. Só que isso é o suprassumo do bolsonarismo, né? Porque a gente precisa começar a diferenciar a direita, porque existem pessoas de direita que eu convivo, né? Eu, por ser uma pessoa política, eu preciso ter relações com o máximo de pessoas possíveis, mas o extremismo, né, que leva o bolsonarismo e o marçalismo é o que é o problema. Porque uma pessoa que foi pega num exame antidoping, que acusa a outra de ter vantagem, sendo que ela estava tendo vantagens. E o pior, que o caso dela é tão específico que ela nem rendeu naqueles Jogos Olímpicos. Pois assim, nem jogou nada. como a Marcia Fu diz, né? Eu nunca fui banco. O time melhorou depois que ela saiu. Isso, nunca fui banco, né? Então, assim, eu não sei se é alto rendimento ou não. É mesmo, bem lembrado. Mas, assim, é pra gente ver o quanto é enraizada a hipocrisia. E a coisa da performance, né? Do discurso, Sim. do formato, da estética também, né? E a estética, ela vem antes do conteúdo, pois né? A forma vem antes do conteúdo. Então, por exemplo, a gente vê a Michelle Bolsonaro. Ela foi preparada e vem sendo preparada para ser uma figura avante, né? Desse segmento. Porque muitas mulheres cisgêneras querem ser igual a ela, esteticamente. E muitos homens, cisgêneros ou não, desejam ter uma mulher igual a ela. Sim. Então, a gente está falando sobre esporte, mas a gente precisa ver que o esporte ele não é separado das outras questões sociais, principalmente a política institucional. Porque eu venho falando, né, na minha trajetória, recentemente fui candidata, né, que o que a gente odeia não se chama política. Tem outro nome, a politicagem, a corrupção, a rachadinha. A gente precisa colocar esses pingos nos is. Porque a nossa omissão é a arma mais potente que eles usam contra a gente. Sim. E a gente precisa invadir a política institucional e protagonizá-la. Só que, infelizmente, existe no nosso campo progressista democrático, mais progressista, mais de esquerda,
uma competição. As pessoas querem ser Pokémon, querem evoluir sozinha, ao invés de ser Power Rangers e montar um Megazord, né? Onde todo mundo consegue destruir um mal comum. E isso recorta e passa tanto pela questão do esporte quanto da política institucional. Falando sobre isso, é um assunto que você costuma abordar nas suas reflexões, né? Que é uma certa omissão de parlamentares, ativistas de esquerda, progressistas, enfim, como a gente possa chamar, nesse assunto. E aí, principalmente considerando o Pacto de Branquitude, você fala muito sobre, né? A gente considerar a interseccionalidade, né? Sobre heteronormatividade também, enfim. Como é que você avalia com a extrema-direita atacando as pessoas trans na forma das atletas trans e em outras formas? Como é que você tem avaliado a militância nesse campo da esquerda, como você falou, dos movimentos, né? Movimentos e grupos sociais, né? Que defendem isso, e também dessa esquerda, digamos assim, mais branca, homem, cis. Como é que você analisa isso? Falar um pouco sobre essa omissão, essa disputa. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre. Né? Quando eu fiz o meu projeto de mestrado, eu coloquei o título A Omissão que Mata. A ausência de parlamentares do campo progressista na defesa de mulheres trans atletas no Congresso Nacional, né, na Câmara dos Deputados, no período de 2019 a 2023. Aí eu fiz até um erro de cálculo, né, porque o período legislativo terminava em 2022. Mas foi bom porque eu pego um ano de Erika Hilton e Duda Salabert, né, para poder fazer essa análise. E durante as audiências públicas que tiveram sobre esse debate, a gente não viu as feministas lá. A gente teve a presença do incrível David Miranda, mas ele não pôde participar. Porque estava acontecendo na segunda audiência, onde a Tiffany apareceu, um seminário LGBT de comemoração. E quem estava presente nessas audiências públicas? A extrema-direita. E quem fez a defesa foi o movimento social, né? E a deputada, né, na época, Érica Malunguin, que participou da segunda audiência, porque foram duas, então a gente não teve a presença de feministas, de marxistas, de socialistas fazendo essa defesa. E aí é por isso que eu quis lançar sobre a ótica da crítica ao nosso campo. Porque só falar sobre o marcialismo e o bolsonarismo é muito fácil. Mas a gente precisa começar a ajeitar a nossa casa. A gente precisa começar a olhar para cima e ver que o nosso teto, ele é de vidro e se transformou em um mosaico. Então, se hoje a gente está perdendo de 7-1, é porque a gente não faz o nosso dever de casa. É porque o nosso socialismo, o nosso marxismo é distante de livro. Inclusive, muitos teóricos, né, acadêmicos do nosso campo, né, não fazem os recortes necessários de raça, de gênero, de identidade de gênero, colocando todo mundo numa mesma panela, né? Trabalhadores. E isso é um discurso muito semelhante ao discurso dos racistas, né? Da extrema-direita. Somos todos de uma raça, a raça humana. Como se não tivesse, né, divisões entre os trabalhadores e como se um homem branco cisgênero não tivesse mais oportunidade do que uma mulher negra cisgênera no mercado formal de trabalho. E na minha pesquisa eu venho lendo, né, o Pacto da Branquitude, e aí eu fui vendo que a Cida Bento, né, que é a autora desse
conceito, ela fala que existem outros pactos sociais, civilizatórios, e eu fui descobrindo que existe um pacto da cisgeneridade. Porque as pessoas mais à frente do seu tempo, mais progressista, têm até amizades com pessoas trans. Mas na hora de indicar um emprego, na hora de fazer o... Será que lembra dessas pessoas? Ou será que só lembra de pessoas cisgêneras? Tem uma escritora, filósofa famosa negra, que ela tem uma coletânea, uma coleção chamada Feminismos Plurais. E tem mais homens cisgêneros escrevendo essa coletânea do que mulheres trans. Né? Então a gente vê que existe um pacto ali. Né? Todos são negros, sim. Mas é um pacto da cisgeneridade. Assim como existem as TERFs, né? As feministas radicais, que condenam, né? E se juntam muitas das vezes à bancada feminina, né? De mulheres de direita contra os direitos da população de mulheres trans. Né? Então a gente vê que esse pacto da cisgeneridade, em um certo momento, ele une dois extremos ideológicos ou conceituais de campos totalmente opostos, né? Então, eu fazendo as minhas sínteses sobre a recente eleição, acredito como Bira, né, do canal O Algoritmo da Imagem, é um canal que eu gosto muito, né, me inspiro, inclusive, fala, a gente não tem saída, assim, sabe? Porque, de fato, ver que uma parcela da população que deveria estar lutando pelos direitos de todas as pessoas e que não está, porque tem os seus próprios corres, como se a gente tivesse tempo para escolher as lutas, Sim. não estão fazendo, sabe? E é fundamental a gente compreender a verdade nua e crua, para que a gente possa avançar. Porque se a gente não começar a chacoalhar as pessoas que estão ao nosso lado da trincheira de luta, que é quem pode modificar o pensamento, a gente vai estar modificando os extremistas? Não vamos. Mas a gente também precisa compreender que a população, com esse resultado eleitoral, não é uma população de maioria fascista, de maioria extremista de direita. Não. Essas pessoas, elas não sabem, primeiro, o que é política institucional. Elas têm as necessidades mais urgentes dela, como a pirâmide de Maslow fala, né? Que primeiro vem a necessidade fisiológica. Elas precisam comer, elas precisam pagar os seus aluguéis, né? E a gente viu quantos de casos de pessoas que foram presas com dinheiro para comprar voto, sabe? E são pessoas que têm uma máquina por detrás, né? E que pagam essas pessoas e que acabam chegando ao poder. Sim. Mas, de fato, eu acredito que a gente precisa ter as lentes muito bem desembaçadas para poder fazer qualquer análise de conjuntura. Eu vou desde Gabriela Prioli a Bira, que eu gosto dela, né? Como ela diz, né? Menos emoção e mais razão. E eu penso nisso, sabe? Não dá pra gente generalizar, não dá pra gente, inclusive até como pesquisadora, né? Saber, é racismo, mas racismo a partir da perspectiva de qual pensador, Sim. né? E a gente precisa compreender que o nosso campo, ele tá perdendo de 7-1 por conta das contradições. Porque a gente esqueceu as nossas origens, a gente esqueceu qual foi o nosso propósito. A gente não tá nas periferias e nas favelas. Agora quem tá?
Dani, pra gente encerrar e pegando um pouco dessa fala, a gente precisa falar, né? Esse ano a gente viu aí nas Olimpíadas de Paris, o caso da boxeadora argelina Imane Khelif, foi medalhista de ouro e repercutiu muito, alvo de muito preconceito, né? Ela é uma pessoa intersexo, criada e registrada como mulher lá na Argélia, mas que serviu de alvo da extrema-direita mundial para atacá-la, exatamente como atacam as pessoas trans. E aí, queria que você falasse um pouco sobre isso, aproveitando a sua última fala, né? E aí a tal da interseccionalidade, né? Como é que funciona? Porque as pessoas utilizam, a extrema-direita utiliza dessa questão de outras variações de gênero, né? Como as pessoas intersexo, para atacar os direitos das pessoas trans. E aí não só no esporte, né? A gente vê, por exemplo, além do caso da Imane, de pessoas intersexo, a gente vê mulheres cis que não estão no padrão de feminilidade sendo atacadas, né? E aí isso dialoga com misoginia, com machismo, né, com xenofobia, porque é muito comum pessoas do continente africano. Exatamente. Então não é por acaso que acontece muito na Argélia, corredora também de Semênia, casta Semênia. De um país africano, ou seja, isso é historicamente comum. Fui dar uma olhada para pesquisar o roteiro e vi lá em 1930 já tinha gente, mulheres africanas, de países africanos, principalmente negras, passando por isso, né? A gente viu o caso da Dinanci aqui também, que na época foi um negócio que as pessoas mal sabiam como tratar, ela mesmo, assim, não sabia como tratar, a mídia sensacionalizou em cima, e hoje a gente vê com a diferença, né, do tratamento. Enfim, queria que você falasse um pouco aí, não só no contexto das atletas trans, porque o esporte, ele é uma forma também, não só de salvar vidas, como você falou, mas também de jogar à luz esses casos, né? Quando você vê alguém jogando na televisão, que é um corpo diferente do corpo que a gente está acostumado a tratar, a ver, isso joga a luz ao debate de alguma forma. Como é que você vê esse caso fazendo essa pensata da interseccionalidade, ou seja, como o machismo também, fala sobre machismo isso também, sobre misoginia, né? Como é que você vê, a partir do caso da Imane, como é que você lê isso? Então, coitada da Imane, né? Lá na Argélia você não pode ser LGBT, né? Pois é. E aí, muito da pós-verdade, né? Das fake news e tudo mais. E começou o movimento com a J.K. Rowling, Musk, e aí alguns parlamentares, né? Aqui começaram a reproduzir o discurso de que era um homem, né? E a gente precisa compreender, né, que essas pessoas que fazem isso, essas reproduções negacionistas, né, que falam em nome da ciência, não sabem nem que é Maurício de Souza. Né? Se você for ver, eu não leio nem o horóscopo semanal para saber se aquela semana vai ter a sorte ou não. E possivelmente o nível de estudo de biologia deles foi raso, né? Então, nas minhas pesquisas também eu fiz questão de pegar um livro de biologia para saber se esse tema era tratado, né, como era tratado. E eu percebi, né, que as questões do cromossomo que eles sempre falam, né, ai, só tem XX, XY, gente, é falar que a Terra é plana. Né? As pessoas intersexos foram sendo esquecidas justamente por conta desse discurso de Adão e Eva. Sim. Né? De Eva e Adão, ou tanto faz, né? Mas a gente precisa compreender que existem outras variações cromossômicas, né? Como a síndrome de Klinefelter, como a síndrome de Morris, que é o que acomete a jogadora Érica, né, de vôlei, que ela também era uma pessoa intersexo e que acometeu a Dinanci. Eu faço parte de uma coletiva que tem um podcast também, que é o Feminismo Negro no Esporte. E eu tive a oportunidade de conversar com a Dinanci, né? E ela é incrível, assim, né? É um ser humano ímpar,
mas eu não consigo imaginar a quantidade de violência Sim. que ela foi 90, submetida. cara, Pois loucura. é, assim, ela foi mutilada. Sim. Sabe? Assim como a Érica também, para poder baixar o nível de testosterona. E o caso da Imani, né? Ela é uma. E a gente nem sabe se ela é intersexo ou não, né? Sim. Isso Porque na ainda. Argélia também tem um tabu. É, porque existem mulheres cisgêneras que têm problemas no útero que pode estar acarretando o nível de aumento de testosterona. Eu esqueci o termo, gente. Joga aí no Google, né? Até nas últimas eleições presidenciáveis, o Inominável lá, que eu já citei anteriormente, mandou o pessoal dele olhar no Google, vocês também podem olhar, né? E aí tem essa variação que aumenta o nível natural de testosterona. Mas esse debate, né, é um debate onde menina veste rosa e menino veste azul. Só que meninos que vestem azul têm as mãos finas, Sim. têm os traços finos, né? E meninas que vestem rosa têm traços, como a gente diz, negroides, né? Mais densos, ou indígenas, né? E tá tudo bem, né? E se você for da cristão, você vai ver que essas pessoas, elas foram criadas por Deus, né? Então, Pois é. e não poderiam ser vítimas de um preconceito. Mas, por conta desse período da ascensão da extrema-direita no mundo, aqui, né, com a ascensão do bolsonarismo, do marçalismo, onde pessoas precisam se encaixar em um determinado padrão. Não, elas não podem ser felizes como elas são. Elas precisam ser magras, elas precisam ou ser fitness demais, né? E aí acabam não sendo quem são. Porque a quantidade de casos que a gente vê de jovens aí morrendo de infarto por conta de uso de anabolizantes, né? Cirurgias estéticas. Cirurgias estéticas. Gente, teve uma menina lindíssima. Foi fazer uma cirurgia, uma lipoaspiração Nunca no tá no joelho padrão. e morreu. É. Então, assim, querer estipular que uma coisa é um fenótipo, né? Um jeito é de homem, o outro de mulher, é a mesma coisa que acreditar que uma vacina vai transformar alguém em jacaré. Tá tudo dentro desse mesmo E contexto. isso é né? acreditar que a Pablo Vittar iria roubar o lugar do cachorro caramelo quando ia sair uma nova nota de Por real. mim, tudo bem também. Se ela quiser botarem a Pablo Vittar. Não, tem Não, problema pra mim também, assim, mas eu... Mas não aconteceu. Ministra da Cultura, rolou esse papo também. Bota ela lá. e Até que a assim, Margarete tá boa. pois é, e assim, gente, eu trabalho também muito com memes, né? Infelizmente aqui não dá pra trazer. E teve gente que acreditava, né, que saiu em manifestação, ninguém vai comer o meu cachorro. Teve isso. Entendeu? Então, isso a gente precisa começar a compreender que é ideológico. Cazuza já falava, né? Ideologia. Eu quero uma pra viver. E o Bira fala nos vídeos dele, no algoritmo da imagem, que tem muitas pessoas que têm apenas Deus. Sim. Não tem o que comer dentro de casa. É o que sustenta. Né? É o que sustenta. Então, a gente sempre volta a falar. Precisamos fazer o nosso dever de casa. A gente está protelando. A gente só age quando o prédio está pegando fogo. A gente não faz ações afirmativas, preventivas, aliás. E aí a gente vai querer combater um Marçal, um representante do Bolsonaro nas urnas e achando que vai dar conta? Lula, gente, queria eu que fosse reptiliano, né? Como dizem aí que a rainha Elizabeth era, né? Durasse para sempre. Mas ele não vai durar. E a gente precisa criar novas figuras para poder estarem representando a maior parte da população. Mas, infelizmente, né? O nosso campo também
é muita estrela para pouco céu. É, E aí isso já dá um outro debate. já dá outro debate. Mas só para reflexões resgatar sobre essa questão da Olimpíada e da nossa vida social, as pessoas que têm a passabilidade, que se dizem aliados, não subam só em trio elétrico não, gente. Vamos fazer a diferença. Porque se a gente não criar um espaço melhor para todas as pessoas, nós que somos mulheres trans podemos ir primeiro. Mas quando a gente, se por acaso nós formos extintas, eles vão procurar outras vítimas. E a gente precisa se dar conta disso. Ou a gente se mobiliza, se une para todo mundo. Vamos falar do Titanic, né? Ou a gente joga os bilionários lá de cima e sobe nos barquinhos lá para sobreviver, ou a gente vai estar à deriva, como a Rose ficou e o Jack se foi. Né? Mais cedo ou mais tarde a gente precisa compreender, porque a omissão ela também mata. Né? E não precisam mover placas tectônicas para poder nos ajudar. Um esforço mínimo, lembrete, né? Visibilizar, trazer, né? Pensar também que a gente não é só sobre uma pauta, Sim. que a gente quer falar sobre outros assuntos, Sim. A gente quer falar sobre política institucional, né? Trazer a nossa visão sobre outros temas. Isso é fundamental. Então, agora é a hora. Porque já tá tarde e a gente viu que o bagulho vai começar a ficar doido. Já tá ficando. Pra todo mundo. Então, se você não tiver vestindo rosa, toda delicada, bonitinha, vai levar uma coça. E se você, né, não tiver exalando testosterona, vai levar uma coça, mesmo sendo heterossexual. Pois então. Como tudo isso, né, se interliga. A gente tá falando, no final das contas, a gente tá falando também sobre isso, né? E aí, para finalizar, né, o esporte, você como uma atleta, eu como um amante, gosto de esporte, a gente acredita que o esporte, se você não conseguir dar visibilidade a esse assunto, Sim. visibilidade e chances de inclusão para as pessoas trans, principalmente para as mulheres trans, no esporte vai ficar onde, né? Como você Exato. falou, né? Se não consegue nem conseguir um emprego para servir um café, Sim. que é difícil, né? E é uma coisa que eu sempre falo, que eu aprendi muito com a Lana de Olano, para quem eu mando um beijo, que foi colunista aqui do Lado B. Eu tive contato com uma mulher trans com ela, porque... E aí é um depoimento que eu gosto de falar como homem cis, né? Porque a gente acostuma ver mulheres trans em dois momentos, né? Sim. Na sexualidade e na marginalidade. E quando você participa, você ouve... Eu me emociono muito ouvindo a Dani, ouvindo a Lana, porque eu fui criado para que isso não fosse possível. Sim. Eu fui criado para que isso aqui fosse uma aberração. Eu fui criado para que isso aqui fosse um show de calouros do Silvio Santos, que fazia lá até o seu papel, mas é aquela coisa da exoticidade. E quando a gente quebra essa barreira, a gente vence essa barreira pela primeira vez, a gente coloca essas pessoas, a gente começa a observar, né, o jogo do pescoço. Onde estão essas pessoas? Onde estão as pessoas trans? Exato. Né? Onde estão as mulheres trans, os homens trans também, na sociedade, né? Em que cargos elas estão ocupando? Se é que estão ocupando algum cargo? Né? Que debate público? Isso está mudando bem pouquinho. A gente vê a Erika Hilton, a quem também manda um beijo, porque considero aí, a gente acabou as eleições agora há pouco, está gravando um pouco depois do final do primeiro turno, a quem eu considero uma das grandes vitoriosas no país, porque conseguiu eleger muita gente que ela estava patrocinando. A Erika Hilton hoje é uma grande figura trans no debate sobre pessoas trans, mas no debate amplo do trabalhador, contra o racismo, enfim. E Caio, posso te interromper Claro. rapidamente? Eu acredito que depois do Lula, quando ele venceu em 2001, ela é a figura que mais entrou em casas, em lares Sim. mais diversos depois dele.
Então, eu também quero aproveitar esse momento e reconhecer, né, a grandiosidade dela, porque ela rompeu Sim. com a lógica, porque de fato a gente quer tanto tá honestamente servindo um café, mas a gente também quer ser atleta de alto rendimento, a gente quer ser parlamentar e se quisermos também fazer um OnlyFans, Claro. né? Se quisermos também a prostituição, mas a gente precisa escolher. Poder Né? A escolher. gente não tem que ter uma solução compulsória que é a prostituição. É isso. Dani, um prazerzaço falar com você, sempre um barato. Obrigado por ter conseguido aqui um espacinho na sua agenda. Hoje que é seu aniversário, então já desejo parabéns, feliz aniversário pra você. Obrigada. Que você continue sendo, enfim, essa figura incrível, bem-humorada, militante. Enfim, você tem muitos adjetivos, depois eu falo. Quando eu fechar as câmeras eu falo. Já deixo aqui, então, meu agradecimento por ter conseguido um espacinho na agenda. Acho que a gente fez um debate aqui bastante amplo. E a gente não se esgota aqui, acompanha a Dani nas redes. Deixa suas redes, deixa seu obrigado, seu destaque final, Dani. Ai, gente, olha, presente de aniversário que eu quero é que vocês me sigam, hein? É daninunes.rj. Mas também quero convidar vocês a me ajudar a construir, né, uma política institucional onde as pessoas tenham acesso à casa que não é só de uma figura hegemônica, é a casa de todas as pessoas que moram no nosso município, no nosso estado, na nossa nação, no nosso país. Então, estive candidata nas últimas eleições e, para mim, o maior legado é ter feito conexões. E quero aproveitar e falar sobre a importância da gente se politizar, da gente politizar as pessoas que estão ao nosso lado, porque não dá mais pra gente aceitar que a cada 4 anos pessoas jogam pó de asfalto e consigam ser eleitas. Isso acaba acarretando na falta de médico, na falta de professores, na falta de vagas em creches, em escolas, mas também na questão da nossa saúde, na questão do saneamento básico e outras, que não atravessam apenas mulheres, homens trans, pessoas trans, que atravessa toda a sociedade, toda uma nação. Então peço a vocês que se politizem, busquem conhecimentos e fortaleçam pessoas que criam conteúdos no nosso campo. Isso é fundamental para a gente acabar com algo, com a serpente já depois de ter saído do ovo, que daqui a pouco tá se transformando no Godzilla. Então, sim, agora ainda tá numa serpente, mas daqui a pouco pode ser um Godzilla, e aí a gente não tem um outro titã, porque a gente também precisa deixar o Lula descansar, gente. Deixa o velho aproveitar a vida, entendeu? Vamos fazer a nossa parte, não dá. Tem uma comediante trans que ela mora na Europa. Ela diz assim, Suzette, o nome dela: você, meu amor, bobinha, não se dorme na Europa. Se não se dorme na Europa, imagina aqui no Brasil, gente. A gente não tem tempo, vamos reagir. É isso, obrigada. Quero agradecer, Caio, quero agradecer o pessoal todo do lado B. Sou péssima com o nome, mas o pessoal aqui dos bastidores, todo mundo aqui já virei amiga de infância. E quero mandar um beijo, quero dizer que quero voltar sempre. Né? Aqui. Porque eu acho que trazer novas óticas, novas perspectivas é também uma possibilidade de ampliação, não só da nossa área de atuação, Sim. mas também enquanto seres humanos, né? Porque a gente precisa sair do nosso pequeno aquário para começar a navegar no grande oceano. É isso, continue a nadar. O 8º episódio do novo Lado B Revista fica por aqui. A gente lembra que o Lado B Revista é uma parceria do Lado B com o escritório Normando Rodrigues. 2 vezes por mês, um episódio inédito do Lado B Revista aqui no YouTube. Então se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu comentário, seu feedback. Se vocês tiverem alguma questão para tratar com a Dani, deixem aí nos comentários, eu mando para ela responde lá no Instagram dela. A gente quer saber o que vocês acharam, enfim, a gente quer também que vocês possam sugerir temas e convidados. Então, até a próxima, valeu!